Vamos lá, pessoal. Salve comunidade Resultados Ninja, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre correspondência de palavras-chave, tá? Eu dei uma leve pincelada na nossa aula de criando a sua primeira campanha no Ads, aonde eu só passei por cima e falei, ó, tá vendo nessa etapa aqui de adicionar a palavra-chave, coloca um mais na frente. E agora eu vou explicar exatamente como que funciona isso e qual é o método que eu gosto mais de utilizar, tá? Então, basicamente, quando vocês entrarem numa campanha, no caso aqui a campanha que a gente já está utilizando, né? Você entra na campanha, clica aqui em palavras-chave e você vai, por exemplo, adicionar uma nova palavra-chave. Então, vou escolher aqui o nosso grupo de anúncio, né? E agora eu posso adicionar uma nova palavra-chave ali dentro daquele grupo de anúncio. Quando eu estou fazendo isso, existem algumas sinalizações que você dá para o Google para ele entender como que você quer trabalhar essa palavra-chave. Essas sinalizações a gente chama de correspondência de palavras-chave, tá? Então, como que funciona? Eu peguei aqui um, uma imagem para representar um pouquinho e vou explicar para vocês como que funciona cada uma. Então a gente tem a correspondência ampla, a ampla modificada, a correspondência de frase e a correspondência exata, tá? Pô, Renan, mas por que que tá num funil, né? Porque quanto mais é esse símbolo que eu vou adicionar que vai falar para o Google como que eu quero que ele trate aquela palavra-chave. Então, se eu utilizar uma maneira ampla, ele vai mostrar para muitas pessoas, muito mais pessoas, aquela palavra-chave que eu estou utilizando. Se eu colocar, por exemplo, a ampla modificada, ele vai começar a diminuir o range, diminuir a quantidade de pessoas que vão estar olhando para o teu anúncio para aquela determinada palavra-chave, beleza? Então eu trouxe outra imagem aqui também para exemplificar isso. Como que você identifica aqui a nossa a ampla modificada, a de frase e a exata? Então a ampla é simplesmente, vou colocar aqui, ó. A ampla é simplesmente a nossa palavra-chave comum. Então, no nosso caso aqui, imagina que desenvolvimento de website. Então, desenvolvimento de website. Então, essa é a nossa palavra-chave, beleza? Se eu não colocar absolutamente nada nessa palavra-chave, eu não identificar para o Google como que eu quero que ele utilize essa palavra-chave, ele vai entender que ela é ampla. E a ampla, como vocês viram aqui no nosso funil, aqui no caso, ela é uma correspondência muito ampla, né? Ela é, vamos dizer assim, o topo do funil, ou seja, é o máximo de possibilidades possíveis que uma pessoa vai fazer para encontrar o teu anúncio. Então, voltando aqui para desenvolvimento de website, o que a ampla realmente quer dizer? Quer dizer que não importa quais dessas palavras aparecerem na pesquisa da pessoa, vai aparecer o seu anúncio. Por exemplo, digamos que o cara entre no Google e digite desenvolvimento pessoal, por exemplo. Ou seja, ele está procurando um website? Não, ele nem quer saber de website. Mas o fato é que a palavra desenvolvimento está como uma modificação ampla, uma correspondência ampla. Então, qualquer palavra que a pessoa digitar que tenha qualquer uma dessas palavras, vai aparecer o seu anúncio. Então, se o cara digitar desenvolvimento pessoal, vai aparecer o teu anúncio. Se o cara digitar como consertar um website, vai aparecer o teu anúncio, porque a palavra website está como ampla. Então, basicamente, o Google vai entender, ele não vai levar em consideração o D, porque ele entende que é uma junção de duas palavras, mas ele vai levar em consideração o desenvolvimento e o website. Então, se o cara colocar desenvolvimento de sistemas, vai aparecer. Se o cara colocar meu website caiu, a palavra website está no termo de pesquisa? Tá, então vai aparecer. Logo,
ele é uma correspondência ampla, e assim como nosso exemplo aqui, ó, ampla cascos de pele, ó, se o cara digitar cascos baratos, sapato de pele, carteira em pele, frango sem pele, tudo vai aparecer o teu anúncio, só que o teu anúncio era para casacos de pele. Então assim, Renan, em 99% dos casos, dificilmente eu uso uma palavra com uma ampla, com uma correspondência ampla, tá? Por quê? Porque está muito amplo. Eu não quero que eu pague o meu anúncio para que ele apareça para palavras-chave que não tem a ver com o meu nicho. Então é a mesma coisa. Estou anunciando para casaco de pele, mas se o cara digita frango sem pele aparece o meu casaco, tem alguma coisa muito errada, tá? Tô gastando dinheiro à toa. A segunda que a gente gosta de usar é a modificada. Então, a modificada. A modificada, ela é simbolizada pelo símbolo igual a mais. Então, ela é simbolizada pelo mais. E eu vou colocar para cada palavra-chave que eu quiser, para cada palavra daquele meu termo de pesquisa, eu vou colocar um mais na frente para que ele busque apenas, vamos dizer assim, apenas as palavras que condizem com aquela informação. Então, por exemplo, se eu colocar assim, ó, desenvolvimento de website, o que eu estou falando para o Google aqui? Eu quero e eu obrigo o Google a mostrar o resultado do meu anúncio para palavras-chave que com certeza possuem essas três informações dentro da frase, tá? Dentro da palavra-chave. Então, por exemplo, se o cara digitar profissional de desenvolvimento de website, vai aparecer? Vai. Por quê? Porque a palavra-chave desenvolvimento de website está ali. Só que tem um ponto bem importante aqui. A modificada, a ampla modificada, aliás, essa é a ampla modificada. A ampla modificada, ela faz com que a ordem não seja importante. Então, por exemplo, se o cara digitar website profissional de desenvolvimento, vai aparecer? Vai aparecer o meu anúncio. Se o cara digitar quero um profissional de desenvolvimento para fazer o meu website, vai aparecer? Vai aparecer. Por quê? Porque não importa para ampla modificada, o que importa é que as palavras que estejam com mais na frente apareçam. Então, por exemplo, se eu colocar uma palavra assim, ó, mais desenvolvimento de desenvolvimento de website, o que vai acontecer? O Google está entendendo que desenvolvimento é uma ampla modificada, ou seja, é obrigatório que essa palavra esteja ali. Mas ele está entendendo que o website já não é mais obrigatório. Por quê? Porque ele é uma ampla. Então pode acontecer que apareça, pode acontecer que não. Então, por exemplo, quando eu coloco ali o desenvolvimento de website não está sendo concluído. O cara tem a ver com contratar alguém para desenvolver site? Não. Mas vai aparecer por quê? Porque ele entende que a única que é necessária estar é a desenvolvimento, nesse caso. Beleza? Então, assim, se você vai usar a ampla modificada, eu geralmente procuro utilizar com o mais em todas as palavras que eu estou colocando dentro daquela palavra-chave. Beleza? Por quê? Porque eu obrigo o Google a estar com aquela palavra que eu quero que tenha na minha pesquisa. Beleza? Então, se a gente olhar aqui, ó,
No caso, esse cara ele colocou casacos de pele, mas ele colocou apenas a ampla modificada obrigando em casacos. Então, obrigatoriamente, a palavra casacos tem que estar no termo de pesquisa da pessoa, mas o de pele não necessariamente. Então tá ali, ó, casacos de ganga, casacos de homem, casacos de mulher, vai aparecer por causa do casacos. Mas geralmente, quando eu coloco uma palavra casacos de pele, eu quero que ele apareça sempre para casacos de pele. E daí eu gosto de usar a ampla modificada, beleza? A próxima que a gente vai utilizar é a de frase. E a de frase, a gente tem o símbolo como as aspas, tá? Então você vai colocar as aspas aqui dentro a tua palavra-chave. Então vamos colocar ali, vai ser, por exemplo, desenvolvimento de website. E qual que é o problema da correspondência de frase? A correspondência de frase, ela vai obrigar o Google a mostrar o seu anúncio para termos de pesquisas que estejam exatamente dessa forma. Então, assim, qualquer frase que o cara colocar no termo de pesquisa e pesquisar no Google, só vai aparecer se no meio desse texto, dessa palavra-chave que ele pesquisar, esteja escrito desenvolvimento de website. Então, por exemplo, se o cara digitar procura o desenvolvimento de website, vai aparecer? Vai aparecer. Se o cara digitar procura o website para desenvolvimento, vai aparecer? Não. Por quê? Porque você especificou que pela correspondência de frase, a palavra-chave tem que ser exatamente dessa maneira, nesse sentido. Beleza? Então, se o cara colocou desenvolvimento de website responsivo, vai aparecer? Vai aparecer. Então, assim, a correspondência de frase é boa? Ela é. Só que eu gosto ainda da ampla modificada porque ela tem essa variedade. Às vezes o cara busca aquilo ali, só que invertendo a ordem. Às vezes ele coloca um texto na frente que faz sentido. Então, procura o desenvolvimento, procura o website com desenvolvimento. Procura o profissional de website para desenvolver. Cara, a minha ampla modificada vai aparecer, a minha de frase não, tá? Só que daí, claro, se você usar a ampla modificada, você vai ter que estar sempre olhando o teu anúncio, os termos de pesquisa, que é uma outra aula que eu vou estar fazendo, onde eu explico como você vê o que está aparecendo, para quais palavras-chave realmente apareceram no teu anúncio, tá? Você vai ter que ficar fazendo esse pente fino. Mas, nesse caso, eu ainda prefiro a ampla modificada, tá? Então, aqui a gente tem o de frases, ó. Casco de peles, o cara esqueceu de colocar aqui entre aspas, mas tem que ser entre aspas. E daí ali, ó, bons cascos de pele baratos, enfim, qualquer outra informação que o cara colocar vai aparecer o teu anúncio. Só que você vai ter que tomar cuidado, por exemplo, se o cara colocar ali desenvolvimento de website gratuito. Pô, eu tô vendendo um serviço de desenvolvimento de website. Eu não quero que seja gratuito. Então, se o cara colocar o gratuito, o que que eu vou fazer? Daí eu vou ter uma aula explicando como negativar esse tipo de palavra, beleza? E por último, a gente tem a correspondência exata. E a correspondência exata, ela é dada pelo símbolo de colchetes. Então, aqui dentro, no meio do colchetes, vai a tua palavra-chave. Então, por exemplo, deixa eu dar uns entres aqui. Eu vou colocar assim, ó, desenvolvimento de website. Beleza? Qual que é o ponto? O ponto aqui é muito simples. O Google vai mostrar o seu anúncio exclusivamente apenas para a pessoa que digitar a palavra desenvolvimento de website. Se o cara adicionar qualquer outra coisa na frente ou atrás ou mudar a ordem, ele já não vai aparecer o teu anúncio. Beleza? Então são para casos
bem específicos que você tem certeza que essa palavra tem um bom volume de buscas e você quer anunciar só para aquela palavra. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Eu gosto de, aqui na nossa planilha que eu já passei para vocês, tá colocando aqui na frente já os mais, sempre que eu estou desenvolvendo a minha estratégia, para que seja mais fácil quando eu importar, eu só copiar isso aqui e adicionar aqui a palavra-chave que eu quero. Beleza, pessoal? Então é por isso que aqui no nosso a gente colocou sempre mais orçamento, mais website, mais orçamento, mais site, mais empresas, mais que criam mais sites. Enfim, espero que vocês tenham entendido a correspondência. Qualquer coisa, como sempre, deixa aqui nos comentários embaixo a tua dúvida, que assim que a gente der eu já respondo para vocês rapidão. Beleza, pessoal? Obrigado pela aula e até a próxima.